Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo João Paulo e hoje eu vou mostrar para vocês aqui quando vender uma ação e quando não vender uma ação. Ou seja, você saber diferenciar os momentos que realmente fazem sentido você se desfazer de uma ação e quando que desfazer de uma ação pode ser um erro. Primeiramente, existem motivos que a venda quase sempre é recomendada, que realmente faz sentido. E existem outros motivos que dependem da sua estratégia. E eu vou explicar cada um deles aqui para você. Então vamos começar quando vender uma ação. O primeiro ponto é quando a governança da empresa está manchada. E pode ser manchada por corrupção, fraude, escândalos, uma série de coisas pode acontecer aí. Nós tivemos casos recentes como o IRB, que teve casos de fraude, que estava manipulando resultados. Tivemos alguns escândalos como a Vale, que quebrou a barragem e matou centenas de pessoas. Tivemos a OGX também. E nos Estados Unidos também tem um caso muito emblemático que é da Enron, que é uma fraude também monstruosa. E nesse caso, é recomendado você vender, na maioria das vezes, independente da sua estratégia. Só que você tem que avaliar aí quão grave foi a mancha na governança e cada um tem uns parâmetros. Tem coisa que você pode aceitar e coisa que você pode não aceitar. Então isso é algo meio pessoal aí. Mas é um ponto a se observar. Sempre que tiver alguma mancha na governança, fique de olho e reavalie aquela empresa. O segundo ponto é um dos principais também, que é a perda dos fundamentos do negócio. Ou seja, a empresa não é mais rentável, ou entraram novos competidores e a empresa não tem mais a mesma capacidade de gerar lucro como antes, os seus produtos perderam qualidade, ficaram obsoletos, a empresa mudou estratégia e você não concorda, então os números da empresa, os seus indicadores vêm se deteriorando com o tempo. Isso é perder fundamentos. E é recomendado na maioria das vezes, porque muitas vezes quando a empresa perde fundamentos, sua cotação também cai com o tempo. Só que tem que tomar um cuidado aí. Não é fácil você identificar isso, principalmente no começo. Geralmente só é fácil identificar depois que já foi tudo destruído. Olha o caso da Cielo, por exemplo. Entraram novos competidores, a empresa que antes tinha um market share monstruoso do Brasil, hoje está cada vez menor. Para o lojista, não faz diferença ele pagar uma taxa alta pela Cielo, sendo que ele pode contratar uma outra adquirente que cobra uma taxa muito mais baixa. Então, com isso, os negócios da empresa foram só caindo. A gente vê que a cotação da empresa veio caindo drasticamente nos últimos anos. E possivelmente nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Isso é perder fundamentos. Só que hoje é fácil você olhar para 3 anos atrás e falar que a empresa já não era mais a mesma. Uma coisa era você olhar isso quando começou a acontecer. É muito diferente. Porque momentos ruins na empresa são muito comuns. A coisa mais comum que pode acontecer é a empresa passar 1, 2 trimestres ali perdendo números, mas depois se recuperar. Por isso que vou dar uma dica aqui que é crucial para vocês e que se você sair daqui com isso na cabeça, eu já vou sentir que meu trabalho foi feito aqui. Nunca compre uma ação por conta de dicas, porque você viu alguém grande comprando ou vendendo ou porque um amigo seu falou para você comprar. Porque se você fizer isso, provavelmente você não vai conhecer o negócio, você não sabe como a empresa ganha dinheiro, como ela faz para sobreviver no mercado. Então você não vai saber identificar os momentos que a empresa está ficando ruim ou quando foi só um trimestre ruim. Por isso que você deve focar somente em comprar empresas que você estude, que você conheça e que você entenda o negócio, o seu círculo de competência. Porque só assim você vai saber diferenciar perdas de fundamentos de alguns momentos ruins que vão ficar para trás com o tempo. E só assim vai evitar você de ficar vendendo uma empresa que possa se recuperar com o tempo e você perca essa valorização, de uma empresa que vai só cair e você possa segurar e só perder cada vez mais dinheiro. O terceiro ponto aqui, esse ponto depende da sua estratégia. Então nem todo mundo vai querer fazer isso, que é que apareceram novas oportunidades de investimento, então você decidiu vender uma ação que você não vê um potencial tão grande para alocar em uma empresa que você vê um potencial melhor. Isso requer muito cuidado, que você pode aumentar o risco da sua carteira. Provavelmente você vai tirar o dinheiro de uma empresa consolidada, maior, que não tem um potencial muito grande de crescimento, mas é uma empresa segura, para alocar uma empresa de risco, que você tem uma chance maior de perder dinheiro ou da empresa quebrar, uma empresa que envolve risco, né? Tem um potencial maior de crescimento, mas também tem uma chance maior de você perder dinheiro. Então tem que tomar cuidado, porque se você deixar sua carteira muito arriscada, a depender do seu perfil, você pode ficar desconfortável com aquela empresa, com a sua carteira no geral. Ela pode apresentar uma volatilidade muito maior, então momentos de queda ela vai cair muito mais do que o mercado e vai deixar você desconfortável. Então muito cuidado com isso. Então se você decidir vender uma empresa para alocar em outra, você tem que reavaliar aquela empresa que você possui. Relembre por que você comprou aquela ação. Quais foram os motivos que levaram você um dia a abrir seu home broker e comprar as ações daquela empresa. Porque isso talvez faça você decidir não vender aquela ação e possa ser que poupe você de um arrependimento. O que eu faria
não seria vender as ações da outra empresa. Se ela não perdeu fundamentos, eu não vendo. Agora, se eu vejo uma empresa com um potencial grande, eu vou alocando nela aos poucos. Ao invés de vender uma empresa para alocar em outra, eu mantenho as duas. Eu vou entrando na nova aos poucos, mas mantenho a empresa antiga. Dessa forma, eu acho mais seguro, mas isso aí depende de cada um. O quarto ponto, uma empresa cresceu tanto na sua carteira que você não consegue mais rebalancear ela. E agora ela está com um percentual muito grande da sua carteira e você não está gostando disso. Isso é até comum de acontecer no longo prazo. Algumas empresas vão performar muito melhor do que outras. Então, uma empresa que começou pequena, começou a crescer muito, as suas cotações foram se valorizando demais, enquanto as outras não acompanharam nem de perto. Então, ela começa a ficar muito grande dentro da sua carteira. E os seus novos aportes são muito pequenos perto do tamanho daquela empresa na sua carteira. Então, você não consegue rebalancear com aportes. Você não consegue ir aportando nas outras empresas para fazer tudo se equilibrar novamente. E isso também depende da sua estratégia. Por quê? Tem que levar 2 pontos em consideração. Se você vender uma empresa que está muito grande para alocar em outras, provavelmente você vai estar vendendo uma empresa muito boa para alocar em empresas piores. Isso é meio contraditório, já que a gente tem que buscar sempre os melhores negócios. Porque se a empresa cresceu muito no longo prazo, quer dizer que essa empresa vem apresentando números muito positivos. Então vamos dizer que você plantou a semente lá no começo e agora a árvore está gigantesca. É como você pegar a árvore gigantesca que finalmente está dando frutos e você cortar ela. Entendeu aí o ponto meio contraditório? Por isso que depende da sua estratégia. Tem gente que deixa a empresa crescer até um tamanho gigantesco e não vende, deixa lá. Não está errado fazer isso. Mas também não está errado fazer o outro ponto que eu vou falar. Que a empresa ficou tão grande na sua carteira que você fica desconfortável, você fica muito dependente de uma única empresa. Se aquela empresa que é muito boa hoje deixar de ser muito boa amanhã, vai ser um impacto muito grande no seu patrimônio. Aí faz sentido a pessoa vender um pedaço dessa empresa, alocar em outros negócios para diminuir ela na sua carteira. Então tá vendo? Depende da estratégia de cada um. Não tem certo e errado, varia muito do seu perfil de investidor. E o quinto ponto, que é o nosso último ponto. Chegou o momento de você usufruir o patrimônio que você acumulou a vida inteira. E como algumas empresas não geram renda passiva, ou seja, não pagam dividendos ou pagam muito pouco, faz sentido você vender as ações daquela empresa para poder usufruir o dinheiro que você deixou acumulado ali e se valorizou com os anos. E aqui você tem que definir o ponto da sua vida de investidor que você está. Eu defino em 2 momentos. O momento de acumulação, que é quando você está trabalhando o máximo que você pode para conseguir aportar o máximo de dinheiro que você pode para juntar o máximo de dinheiro. É o momento que você está acumulando dinheiro, acumulando patrimônio. E o segundo momento é o momento de usufruir. É quando você já quer se aposentar, já está com um patrimônio gigantesco e sabe com aquele dinheiro ali, com a renda passiva que ele gera e o patrimônio monstruoso que você tem ali na sua carteira, você pode viver o resto dos seus anos em paz. Se você estiver no momento de acumulação e vender uma ação para usufruir o dinheiro, isso é um erro. Agora está no momento de usufruir o patrimônio, então tudo bem, não tem problema nenhum. Ali, por mais que uma empresa seja excelente, seja um negócio excepcional, você quer usufruir o dinheiro. Não adianta você ficar juntando dinheiro para o resto da vida. Você vai querer um momento usufruir do esforço que você fez todos os outros anos acumulando dinheiro. Agora, a gente viu quando vender e vamos ver como vender. Você tem basicamente 3 coisas que você pode fazer quando você decide sair de uma empresa. Você pode vender tudo de uma vez, ou seja, pegar todo o valor que você tenha colocado naquela empresa e vender de uma vez só. Aí você tem que tomar cuidado para não vender mais de 20 mil reais em um mês, porque você vai ter que pagar imposto de 15% sobre o ganho de capital. E isso requer um autoconhecimento do negócio, porque você tem que ter uma convicção muito certeira de que vale a pena vender aquela empresa. O outro ponto, você pode vender aos poucos, então todo mês você vai pegar um pedacinho daquela empresa e vai vender, e vai ali durante um ano, durante vários meses, né? Depende muito do tamanho da empresa da sua carteira. Eu acho o mais recomendado, porque você ganha tempo para ver se a empresa consegue reagir. Então, se ela voltar a apresentar bons números, você vê uma perspectiva positiva novamente para a empresa, você não vai ter vendido tudo, vai ter um percentual dela ainda na sua carteira. Então, uma forma mais segura de você vender a empresa. E a terceira opção é deixar a empresa em quarentena. Você não vai aportar, nem vai vender aquela empresa. Então, se você está meio indeciso, você viu que tem algo ali meio ruim na empresa e você não quer botar mais dinheiro, mas você não sabe se vale a pena vender. Então, deixa de quarentena ali, deixa ele 6 meses, 1 ano, deixa as coisas desenrolarem e vai vendo o que vai acontecendo. Depois de um tempo, você decide se vai vender mesmo, se vai sair realmente da empresa ou se vai continuar com ela na mão. Tá, agora vamos ver os pontos quando não vender uma ação. Quando que vender pode ser um erro. Primeiro ponto, vender uma boa empresa somente para realizar lucro. Vamos dizer que você comprou uma ação ali e em poucos meses ela ganhou 50%, por exemplo. Aí você fica coçando a mão ali para vender, para pegar aquele dinheiro. Aí vai lá e vende. O que acontece?
A empresa, por exemplo, passa os próximos 10 anos crescendo e você vendeu tudo no começo. Se você faz isso, primeiramente, nem devia ter comprado a ação, porque você não acredita na empresa no longo prazo. A não ser que você queira fazer um swing trade, mas aí não entra no mérito do buy and hold. Buy and hold não faz isso. Buy and hold, você compra uma ação com a mentalidade de virar dono daquela empresa. Você vai ser sócio daquele negócio. E se você fica tirando carteira dessa forma, compra uma ação, ganhou 10, 20%, vende, aí bota em outra. Aí ganhou mais uns 10, 20%, vende, bota em outra. Se você ficar girando carteira o tempo inteiro, primeiro você vai pagar um monte de taxa, que vai consumir o seu patrimônio. Segundo, que como diria o Peter Lynch, você nunca vai achar as 10 baggers. Esse é o nome que ele denominou para as empresas que crescem 1000%. Ou pode crescer até mais, 2, 3 mil%. Tem vários casos aí no longo prazo de empresas que cresceram mais de 1.000, 2.000%. Se você comprar uma ação e vender quando ganhar 50, você nunca vai ter uma ação na sua carteira que vai ganhar 2.000. Aí a gente chega no outro ponto crucial desse vídeo aqui, que você tem que sair com isso na sua cabeça. Fundamento é diferente de cotação. Então, esqueça cotação de empresa. Porque se você ficar bitolado com cotação, com valorização ali da empresa, você vai ficar tentado a vender o negócio. Mas se o negócio é bom, ele tem a perspectiva de continuar crescendo. Então, só venda uma ação se ela perder fundamentos. O buy and hold é assim. Não é quando valorizou 50%, 100%. É quando perdeu fundamentos. Então, bota isso na cabeça. Cotação não é fundamento. São duas coisas descorrelacionadas. A única relação que elas vão ter é que no longo prazo a cotação segue o lucro da empresa. Então, se o lucro cresceu 1.000%, a cotação tende a crescer 1.000%. Mas isso é no longo prazo. Só vai fazer sentido você vender uma empresa baseada na cotação e também vai depender da sua estratégia se uma empresa valorizou de uma forma muito acima dos seus lucros. Talvez a empresa está altamente especulativa, então muita gente comprando sem saber o que está fazendo. Aí a cotação sobe muito além do lucro. Isso é um sinal de que a empresa pode estar no topo e que ela pode cair em breve. Pode ser que aconteça, como também pode ser que não aconteça. Se você pesquisar a vida dos grandes investidores, como o próprio Peter Lynch, como Benjamin Graham, Warren Buffett, todos eles têm histórias de empresas que eles venderam por acharem que estavam supervalorizadas e em poucos anos cresceram 3, 4 vezes ainda. Então, se até eles, que são os maiores investidores de todos os tempos, erram, imagina eu e você. Então, a dica aqui é segurar a empresa enquanto ela tiver bons números e boas perspectivas de crescimento. Porque se isso se concretizar, ela vai continuar crescendo. E os 50% a 100% que te entregar no curto prazo vai ser absolutamente nada perto do que ela pode entregar em 5, 10 anos. E o segundo ponto é vender por causa de um trimestre ruim. Então sai o resultado de uma empresa e o resultado foi péssimo. Aí você vê a cotação cair 10, 15% em um dia. Esse ponto está relacionado com aquele que eu falei de quando vender uma ação, quando ela perde fundamentos. Mas aqui é quando a empresa só está com um trimestre ruim, ou um semestre ruim, ou um ano inteiro ruim, mas ela não perdeu fundamentos. Isso é muito comum de acontecer. E o que vai evitar você vender a ação nesse momento é você conhecer o negócio. Porque se você conhecer o negócio muito de perto, conhecer a empresa, saber analisar ela mesmo, analisar o setor, entender tudo o que está acontecendo, provavelmente você vai ver que é algo momentâneo e que vai passar. Vai ficar para trás, a empresa vai se recuperar e se você entender, você não vai vender a ação, vai manter, vai até aproveitar a oportunidade para comprar mais ações que no futuro vai tudo se recuperar novamente. Então tem que focar no longo prazo, saber diferenciar momentos ruins de fundamentos ruins. Então vou mostrar para vocês aí na tela o gráfico da cotação das lojas Renner. A Renner é uma empresa que valorizou coisa de 1000% em 10 anos, uma das empresas que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. Então olha aqui, de janeiro de 2018 até agosto de 2018. A empresa caiu 25, 26%. Então ela passou 8 meses caindo. Quem não entendia o negócio da empresa não sabia o que estava acontecendo e com certeza vendeu as ações nesse período. Porque ninguém passa 8 meses vendo a cotação caindo cada vez mais e vai achar que a empresa está bem se não conhece a empresa. A pessoa vai vender nesse momento. Agora, quem conhece a empresa e quem acredita nela pro longo prazo, não vai vender, vai segurar a ação, porque sabe que ali foi só um momento passageiro. Altos e baixos na renda variável são as coisas mais comuns que podem acontecer. E quem não vendeu e segurou a ação, teve a valorização de 130% em coisa de 2 anos. Às vezes o cara comprou lá no começo de 2018 e vendeu em agosto, porque ele comprou a ação que estava sempre subindo, de repente começou a cair e se arrependeu e vendeu.
Aí o que acontece? Ele vê a empresa logo depois valorizar 130% em 2 anos e ficou de fora disso tudo, porque o cara comprou sem conhecer a empresa. Então, pessoal, muito cuidado com isso. Só compre o que você entende e o que você estuda. Então curta, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!